No programa Os Donos da Bola, Neto fala sobre boa fase do Corinthians. Vamos lá então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, que Deus proteja todos nós. Era o Chaves ou era Renato que tava lá? Quem que era, Pelão? Eu fiquei confuso. É o Chapolin? Quem que era? Eu também fiquei confuso também. Não... Quem que era, o quê? Chapolin Colorado. Era nada, era a Renata que tava de Chapolin. Vamos lá, obrigado, Renata, fica com Deus. Tamo todos juntos. Início. Que fase que tá o Corinthians? Que fase que tá o Corinthians, irmão? Que fase que tá, Veloso? Chama o Veloso? Que fase que tá? Nem me fala. Mas fala a verdade, não tá... Mas que fase, velho? Pesadelo. Ó, que fase que tá o Corinthians? Fala uma coisa pra você. Eu já falei isso várias vezes aqui. O Corinthians, quando entra numa fase como essa, é um time muito forte, mesmo que não tenha grandes jogadores. A história do Corinthians sempre foi essa. Mesmo com grandes ídolos, mesmo com o Sócrates, com o Marcelinho, comigo, sabe? Com o Vaguinho, que foi um monstro de jogador. Pô, Zenon, monstro, Guerreiro. Jogadores que eu tenho um apreço muito melhor. Chicão. Sabe, o Corinthians, quando entra numa fase como essa, o roupeiro chega diferente. O massagista chega diferente. A entrada é diferente. Quando o Corinthians está numa fase como essa, irmão, não sei. No brasileiro vai chegar em 18º. 18º. Décimo ou oitavo. Desculpa. Você quer que caia, Veloso? Você gostaria que o Corinthians caísse? Gostaria. Então vamos lá. A todos os corintianos, bota o GC. Bota o GC aí. Veloso gostaria que o Corinthians caísse. Então vocês todos, corintianos, bota o GC dele aí, do coisa aí. O Instagram dele. Aí, ó, Veloso. Aí, @Veloso01. Antes era o Mito01. Que era do Rogério Ceni. Então eu gostaria que vocês mandassem nudes pra ele. E nudes o quê? Nudes, muitos nudes. Porque ele acha e tá torcendo. Eu não torço pro Palmeiras cair. Torce sim. Pelos meus filhos. Não. Não, por Deus. Eu queria ver o Corinthians na Band ano que vem. Tá, tudo bem. Mas Band, tá bom. Vamos lá, então. Aí, o Corinthians numa fase como essa, olha só. Quem começou a jogar bola ontem, pra mim, o melhor jogador de campo, Gil. Tirou todas. Acertou bonitinho. Pô, Cássio. Pô, as bolas não foram difíceis. O Corinthians não foi... Tipo, o New Old Boys não foi pra cima do Corinthians. O Corinthians ganhou a classificação, como o Luxemburgo disse, aqui, virando o jogo, e jogou bem aqui. É pra ser 3-4. E lá empatou o jogo. É isso que o Corinthians tem. Falando eu como ídolo do Corinthians e como comentarista, o Corinthians, quando chega num momento como esse, jogadores que são nota 3, 4, eles vão. O Corinthians corre mais hoje. Olha a chegada do Melo. Ninguém fala isso. O Melo transformou a preparação física do Corinthians diferente. O Corinthians hoje corre muito mais. O Corinthians no segundo tempo, há um mês atrás, estava morto. Não aguentava bater, não aguentava. Hoje o Corinthians faz falta. O Corinthians hoje com o Luxemburgo é um time estruturado. Há 4 meses ele está só, hein? Estruturado. Defensivamente. Ontem ele foi inteligente. Eu só achei que ele errou na hora do Wesley. De tirar o Wesley. Esse menino tem o potencial incrível, Veloso. Não fez uma grande partida. Não, mas taticamente ele fez. Taticamente, sim. Taticamente ele fez. E aí ele veio, colocou o Fagner depois, colocou o Fábio Santos que entrou bem. O Caetano é um baita jogador. O Michael jogou muita bola. Agora esse Fausto Vera é lombriga, velho. Aquelas lombrigas quando eu tava em casa. Aí eu falei, mãe, Chibica. Eu não chamava minha mãe de Chibica, eu tinha medo. Mãe! Tá saindo uma cobra aqui no vaso. Era lombriga que tá saindo. Ele é verdadeiro lombriga. O cara não marca, o cara não chuta, não faz uma falta. Foi comprado por 30 milhões e eu achava que esse cara ia ser ídolo do Corinthians. O Fausto Vera não joga nada. Pelo menos, por enquanto, não jogou, não tem um gol no Corinthians. Não tem uma expulsão. Aí, meu irmão, aí entrou o Juliano, foi razoável. O Yuri Alberto correu pra caramba, que é o que ele tem. Deixa ele pensar às vezes, mas ele foi bem, sabe? Quase fez o gol de cabeça. E o Corinthians consegue a classificação. Numa Sul-Americana, e mais, hein? A gente não pode esquecer a vergonha e o vexame que foi na Libertadores.
que saiu na primeira fase. Quase ficou em último do grupo. Quase foi o último do grupo. Mas a Sul-Americana, que é uma segunda divisão, o que ela dá? Libertadores 2024. Deu 3 milhões ontem. Eu não sei quanto que dá no total. Acho que uns 70 milhões. Até o final, até a final, né? Eu acho que pode chegar a 50 milhões. São mais 5 jogos. Então, pode ser, então, não sei se vai ganhar, mas já está nas quartas contra o Estudiantes, que ganhou de 3. Ou o Goiás, se conseguir meter 4 gols de vantagem, que eu acho impossível. Aí você tem o São Paulo, você tem o Botafogo, você tem o Estudiantes e você tem o Fortaleza, que o Marinho fez o primeiro gol jogando no Fortaleza. E para aquela professora que deu meio pro menino que fez o símbolo do Fortaleza na escola, tá vendo como Fortaleza leva pro mundo, professora? Você tinha que ter dado nota 10 pra criança. Você não tinha que ter dado meio. Pra cidade de Fortaleza, é o escudo do Fortaleza. E se fosse do Ceará, também seria. Porque eles levam o nome da cidade. E o Fortaleza é um clube muito grande. E tem um presidente que é incrível. Então, esses clubes são os clubes que brigam para a Sul-Americana. O que vai dar também uma disputa no... Eu esqueci o nome desse negócio aí. O campeão da Liga Europa, que seria importantíssimo. Tem Mundial em 2025. Eu duvido que se o Corinthians não for campeão e o Nicola tá certo, se o Corinthians for campeão chegar na final, eu duvido que o Corinthians não vai ser convidado. Para 32 times para disputar Mundial em Miami... O Corinthians, meu irmão, eu duvido que o Corinthians não vai ser convidado. Pela força do Corinthians. E aí... Novo. Hã? De novo. Foi campeão, hein? Então. Não, ele não foi convidado, ele foi representante do país sede. Foi convidado, no lugar do Palmeiras. Não, representante. O Mustafa não quis. O Palmeiras aceitou, não isso quis. foi o erro. Então, mas o Corinthians tem alguma coisa a ver com isso? Não. O Palmeiras também já sabia que não ganhava, entendeu? Aí, entendeu? E aí, o que foi no passado... Passado é o passado, Veloso. Passado já foi. O que importa é o presente e talvez o futuro. E o presente do Corinthians é um presente aonde vem fazendo gols, aonde saiu o seu melhor jogador tecnicamente que fazia os gols, que é o Roger Guedes, entrou esse menino Wesley, o Adson jogou razoável, eu acho o Adson mais ou menos, né? E aí o Corinthians consegue uma classificação importante, grana pro Corinthians, disputar as quartas de final, mais 2 jogos, depois tem, né, a final, a quarta semi e a final, que são 5 jogos, como o Canhão disse. Então o Corinthians, há 10 jogos, 7 vitórias e 3 empates. O projeto tá dando certo. O projeto já deu certo. E aí, não se falam mais do Pedro. Ninguém fala mais do Pedro. Ninguém fala mais do João Vitor. Ninguém fala mais do Raul. Ninguém fala mais dos jogadores que saíram. Então, o futebol, se realmente, não querendo ser o Chacrinha, né, porque o Chacrinha é único, né, o futebol é vitória, irmão. O futebol é vitória. É vitória para esconder as coisas erradas, é vitória para treinador ficar nas costas, é vitória para ninguém falar do Roberto de Andrade, é vitória para ninguém elogiar o Duílio, porque o Duílio foi crucificado por muita gente que achava que o Corinthians ia cair para a segunda divisão. E o Veloso acha isso ainda. Está com 20 pontos, joga contra o Curitiba, pode ir para 23. O jogo vale 6 pontos. Não faz uma boa campanha, mas está na frente do São Paulo com a vantagem de empatar o jogo ou perder de 1-0. Dos 3 resultados, o Corinthians pode empatar ou perder de 2-0. Se perder por 2 gols, está fora da final. Perder por 1 é pênalti. Ele tem 2. Então, mas ele não vai perder a classificação. Ele vai disputar os pênaltis. Não está eliminado. Se ele perder por 1-0, ele não está. Ele não está eliminado. Como ele fez com o Atlético e com o Remo. Isso, exatamente isso. E aí, o Corinthians vem numa fase que pouca gente acreditava e que quando se pensa num clube como o Corinthians, que tem uma força de torcida que é impressionante, a fiel torcida é uma coisa de outro mundo. Pode colocar aí, Thiago. Porque quando o Corinthians tem qualquer tipo de problema financeiro e que tem que ser metido pau, porque aqui nos donos da bola, Veloso, Canhão, o Souza, aqui não tem essa. Aqui não tem esse negócio, aqui não tem palhaçada. A gente brinca, a gente desenvolve, mas aqui é opinião, velho. Aqui é programa de crítica, aqui é o programa de elogio,
Aqui é programa de cada um, é livre e para falar o que quiser. E responsável pelo aquilo que ele fala. Mas o que o Corinthians vem fazendo, no começo, todo mundo fala, esse aqui perde, esse jogo perde, aquele jogo perde. Lembra que a gente colocava 7, 8 partidas? Pro Veloso, perdeu 9. Empatou uma. Lembra daquele que eu fiz? Lembra, Souza? Foi ou não foi, Souza? E eu acertei quase todos. Qual você citou? Quase todos. Perdeu quase todos. Naquela época lá não Naquele ganhava de começo ninguém. ele foi bem, Não, né? e depois? Naquela época lá era uma Ok, piada. o depois é agora. Então aí, piada cara, pela você graça. pega um Corinthians que tem uma força como essa, uma dedicação dos jogadores, uma coisa incrível, diga-se de passagem. Timão Notícias é um canal voltado para deixá-lo informado sobre o Coringão. Para manter-se atualizado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros do Bando de Loucos.